Vamos para o tema dessa noite, da palavra de hoje. Nós temos aí o tema que é renda-se ao Espírito Santo. Quem pode dizer amém? Repitam comigo, renda-se ao Espírito Santo. Vamos ao texto de João, capítulo 16. João 16, versículo 13. Disse bem assim Jesus: quando vier o Espírito do que, amados? O Espírito da verdade, ele fará o que, amados? Ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá tudo o que ouviu e lhe anunciará o que ainda está para acontecer. Quantos podem dizer amém? Nesse texto de João 16, versículo 13 que nós lemos, a Bíblia aqui está apontando, mostrando uma das principais funções do Espírito Santo, que é a função de nos guiar. Diga comigo, o Espírito Santo, ele guia. Então, nós aqui na Palavra da Fé, já falamos muitas e muitas vezes sobre essa característica do Espírito Santo como um guia, como aquele que nos dirige, como nos direciona. Só que às vezes a questão não é da pessoa seguir o Espírito Santo ou não. Muitas vezes a questão é de se render ao Espírito Santo. Eu até acredito que às vezes as pessoas, elas até percebem qual é a direção que o Espírito Santo está apontando para elas. Mas o que eu percebo muito é que as pessoas, elas têm dificuldades, muitas vezes, de se render ao Espírito Santo em alguma área da sua vida. Não é como um todo. Às vezes as pessoas se rendem em algumas áreas, mas não se rendem em uma ou outra área específica na vida. O pastor Flávio Índio, quando esteve aqui ministrando para a gente na conferência Destino, ele falou sobre algumas coisas muito interessantes no seu ensino, falando inclusive sobre que Deus, ele se importa em nos levar a cumprir com um destino, não somente com um destino eterno, mas também com um destino a curto prazo para a nossa vida diária. Mas uma frase que ele repetiu bastante, e essa frase tem estado por um bom tempo ainda em meu coração, foi aquela frase que ele mais bateu, falando sobre não resistir ao Espírito Santo. E volta e meia, eu ainda me pego com essa frase em meu coração: não resistir ao Espírito Santo. E talvez alguém pense assim: mas pastor, mas como assim resistir ao Espírito Santo? No decorrer da ministração, vocês vão poder entender do que eu estou falando. Porque quando eu digo, debaixo desse tema, renda-se ao Espírito Santo, a primeira coisa que devemos reconhecer de fato é que render-se a Ele é o equivalente a você reconhecer a sua total dependência dEle. Quantos podem dizer amém? E às vezes nós não reconhecemos toda a nossa dependência do Espírito Santo. Às vezes nós não nos rendemos a Ele porque nós não reconhecemos que dependemos inteiramente dEle. Às vezes os nossos olhos estão postos em outras coisas ou em outras pessoas, mas não estão postos totalmente
nele. E quando nós não colocamos os olhos nele, nós não conseguimos então descansar o nosso coração na dependência total dele. E aí, quando a pessoa não depende do Espírito Santo, ela não consegue abrir mão de alguma coisa definitivamente e até mesmo rapidamente, quando ele está requerendo alguma coisa da pessoa. Porque às vezes o Espírito Santo ele está requerendo algo da gente. Ele está requerendo obediência em alguma área. Às vezes a pessoa não está ainda com a vida ajustada em uma área, e o Espírito Santo está ali falando, para que a pessoa obedeça, para que a pessoa ajuste essa área da vida, e a pessoa vai sempre protelando essa pronta obediência. E, por exemplo, eu sou pastor da igreja, e como eu sou um pastor de relacionamento, logicamente eu conheço, e o rebanho também não é tão grande, eu conheço todas as minhas ovelhas. Então eu sei, por exemplo, quem é casado civilmente e quem não é. E quem não é casado civilmente, a gente sempre orienta para que a pessoa faça o quê? Case, regularize essa situação. Nós não excluímos a pessoa da igreja, mas orientamos que ela procure casar para resolver a sua situação. Mas é impressionante como às vezes eu estou falando de render-se a Ele, e render-se a Ele numa obediência rápida. Mas é impressionante como às vezes tem pessoas que, até mesmo dentro da igreja, se arrastam em anos para poder resolver uma situação como essa. Porque às vezes não é uma questão da pessoa ter um impedimento legal, diz bem assim, não, eu quero casar, mas eu tive um outro casamento e ainda tenho uma situação de um papel que ainda não tenho. Então, não depende só da vontade do outro, concorda comigo? Depende de uma situação legal, de que o outro libere ainda alguma coisa. Aí você entende, poxa, a pessoa está ali tentando, buscando, mas ainda não teve esse papel da outra parte. Mas às vezes não. Às vezes os dois não tem nenhum problema de papel. É só uma questão de quê? De ser rápido e falar bem assim, rapaz, é verdade, eu vou ajeitar a minha vida. Eu sei que andar assim não agrada completamente a quem? A Deus. Ou vai passar panos quentes e dizer que agrada? Não agrada. Por que não agrada? Porque no relacionamento que agrada a Deus, por exemplo, sexual, é quando o sexo é praticado dentro do casamento. Então, quando eu estou falando sobre render-se ao Espírito Santo e depender totalmente dele, é da pessoa entender e ser rápida em obedecer aquilo que ele está requerendo da pessoa. Amém? Ou alguém pode dizer bem assim, não, pastor, mas o Espírito Santo nessa área, ele ele não fala comigo, não. Aí eu digo, não é possível, não, ele fala. Talvez ele já falou tanto que até agora já silenciou, mas ele fala. Uma outra área, por exemplo, a pessoa que resiste em obedecer a Deus no princípio do dízimo. E sempre que ela ouve a palavra sobre dízimo na igreja, ela sente aquele toquezinho, ela fala assim, rapaz, o Espírito Santo está falando comigo, eu tenho que obedecer. Mas resiste em não praticar. Então, quando a pessoa resiste em não praticar esse princípio, é porque ela não está se rendendo a quem? Ao Espírito Santo. Na semana passada, quando eu falei sobre dízimos aqui, eu falei categoricamente sobre o texto de Malaquias, que ele diz assim, e por vossa causa, quando você devolve, diz assim, eu repreenderei o quê? O devorador. E eu disse bem assim, às vezes a pessoa, quando ela negligencia o dízimo, vai tudo bem em um certo momento, mas chega uma hora que o diabo levanta uma circunstância e vem uma pancada para tirar tudo da pessoa, e às vezes vai tirar muito mais
do que aquilo que ela poderia ter devolvido normalmente, sendo fiel a quem? A Deus. E não é Deus quem está causando, mas mesmo ouvindo a palavra, tem pessoas que mesmo assim, elas resistem em obedecer, em se render ao Espírito Santo. E eu espero que hoje, ao você ouvir essa palavra, e essa palavra tocar em seu coração, você decida definitivamente se render a Ele. Quantos podem dizer amém? Outra área, às vezes, é a pessoa que resiste em andar em santidade. Hoje, nos dias de hoje, nós temos visto um evangelho misturado. Um evangelho misturado. Hoje em dia, o evangelho está o evangelho misturado, não o evangelho da essência, daquilo que Cristo deixou na sua palavra, porque o que Ele deixou está claro, preto e branco, não tem nem muita coisa para poder se entender uma revelação. Ele disse: aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está quem? Não está nele. Então Jesus falou sobre santificação, obediência, não amar o mundo, não amar as coisas do mundo. Jesus foi categoricamente, inclusive a pastora Sandra pregou outro dia uma palavra aqui sobre a gente odiar aquilo que Deus odeia, né? A gente realmente não compactuar com aquilo que Deus odeia. Mas hoje a gente olha como as pessoas estão abrindo mão da santidade, e não é uma questão de que nós que somos mais velhos somos quadrados, ou nós que somos mais velhos somos mais conservadores ou radicais. Não, são princípios, que eu estou falando de princípios. Porque, por exemplo, eu sou de uma geração de que a gente, quando se converte, não tem mais como caminhar junto. Você se converteu e agora se encher de coisas do mundo, por exemplo. Eu, quando eu me converti na minha época, que não tinha esses Spotify, esses negócios todos os CDs não, as fitas cassetes que eu tinha na época, com as músicas do mundo que eu gostava, eu regravei todas com músicas cristãs. Mas hoje é normal, sobretudo no meio da juventude, se ouve músicas do mundo achando que é normal. Nenhuma distinção, não, mas é apenas um estilo de música. E eu vou continuar até Jesus voltar dizendo que não. Há uma separação entre aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus. Há uma separação entre música cristã e música do mundo. Há uma separação muito clara sobre isso, não tem como. Pessoas cristãs da igreja, pessoas evangélicas, não, mas é normal se ir para um show do mundo. É normal um crente estar num ambiente de um show do mundo. Mas é um show cultural de forró, mas é um show cultural de rap, é um show cultural, é apenas um estilo. Não é normal, não é. Não tem como, isso não bate dentro de mim, não bate aqui dentro. E eu fico pensando, meu Deus, será que essas pessoas que têm o Espírito Santo dentro delas, o Espírito Santo não está ali inquietando essas pessoas, para que elas não ouçam esse tipo de música, para que elas não participem de certos ambientes, não estejam em alguns lugares? Não estou dizendo, me colocando melhor do que ninguém, de que eu sou santo, de que eu sou perfeito. Não estou me colocando nessa condição, não. Mas se eu for num restaurante à noite jantar, for em algum lugar, e se tiver uma música ambiente, uma música como às vezes tem em alguns lugares, eu já fico fora de mim, já mexe comigo já. E eu não sei como as pessoas às vezes se predispõem a deliberadamente dizer assim: não, eu estou indo para um show do mundo.
Não, isso não desce aqui dentro. Eu sei que essas coisas não agradam ao Espírito Santo. Nós precisamos voltar à essência do Evangelho, irmãos. Precisamos voltar à essência daquilo que a palavra de Deus nos diz. Por isso, quando eu falo sobre render-se ao Espírito Santo, é você segui-lo sem reservas. Amém? É dizer bem assim: ok, Espírito Santo, eu quero seguir o Senhor com inteireza de coração. Eu não quero que na minha vida tenha nenhuma área obscura. Eu não quero ter na minha vida nenhuma área que desagrade o Senhor. E aí você então prontamente se rende ao Espírito Santo. Fale: Senhor, fale comigo. Senhor, quebrante o meu coração. Eu realmente quero viver para o Senhor. E quando, irmãos, quando a gente vai pensando sobre isso, quando uma pessoa cultiva um relacionamento diário de comunhão com o Espírito Santo, quando a pessoa cultiva um relacionamento diário de comunhão, sobretudo de oração, orando, falando com Deus, tendo comunhão com Deus, é muito difícil essa pessoa não responder prontamente ao Espírito Santo. É muito difícil essa pessoa não se render prontamente a Ele. E vocês podem observar, quando uma pessoa começa a caminhar para as coisas do mundo, a primeira coisa que ela faz é se distanciar da oração. Porque ela sabe que a oração, o que é oração? É comunhão com quem? Com Deus. E todas as vezes que ela for ter comunhão com Deus, Deus vai o quê? Deus vai falar algo para o coração dela. E a pessoa então, para não ouvir Deus falar com ela, ela faz o quê? Ela foge. O que foi que fez Adão quando Adão pecou? Aonde estava Deus todas as tardes? Ele estava onde? No jardim, tendo comunhão com quem? Com Adão. E mesmo Adão tendo pecado, Deus foi para aquele lugar de encontro com ele. Deus foi esperar Adão na sua condição de quê? De arrependimento. Mas Adão fez o quê? Fugiu. Adão fez o quê? Se escondeu. E nem diz aonde Eva estava. Eva estava mais ainda, foi para longe ainda. E Adão fez o quê? Se escondeu. Ele diz assim: eu tive medo e o quê? E me escondi. E é assim que as pessoas fazem quando elas começam a colocar o seu pezinho no mundo. Elas vão se distanciando da onde? Da oração. E as pessoas hoje estão embarcando em um outro engano, equívoco. É que elas pensam que hoje as mensagens de celular, de YouTube, que tem um grande valor para a edificação, mas nenhuma mensagem de YouTube, por mais poderosa que seja, não substitui a vida diária regular de oração do cristão. Muito menos isso aqui, ambiente igreja. Muito menos isso daqui. Mas tem pessoas hoje que estão se tornando crentes da onde? De internet. Crentes de internet apenas, se contentando em se alimentar da palavra, mas isso é uma parte da essência do que é o quê? O Evangelho. Então, quando nós cultivamos um relacionamento diário com o Espírito Santo, não é difícil, não é pesado, não é demorado a pessoa se render para Ele. A pessoa não fica nessa guerra por muito tempo. Às vezes tem uma determinada luta, quando o Espírito Santo está requerendo algo de você, e você às vezes não está ali andando em obediência,
Mas quando você se mantém em oração, chega uma hora que você se rende. Sim ou não? Sim ou não? Quem teve essa experiência já? De repente você está passando por alguma coisa e o Espírito Santo, você na oração, ele falou com você e você falou: ok, Senhor, eu decido. Amém? Quanto tempo levou para Abraão obedecer a Deus concernente a Isaac? Deus precisou falar quantas vezes com Abraão? 2, 3, 4, 5? Não. Deus só falou quantas vezes? Uma vez. Agora eu pergunto para vocês: Abraão era um homem de oração? Sim ou não? Abraão mantinha uma vida regular com Deus, de comunhão, de oração? Sim ou não? Sim. E quando Deus falou, ele prontamente fez o quê? Obedeceu. Eu sei que há decisões, às vezes pesadas, para a gente tomar, que possa ser até que haja uma certa luta um pouco, mas quando você se mantém em oração, isso não resiste. Eu quero mostrar um exemplo até mesmo de Jesus, e não era nem algo relacionado à questão de pecado. Bota aí, por favor, quem está no computador, Lucas 22, versículo 39. Põe aí, por favor, Alain. Vamos ler. Então, acompanhando os seus discípulos, Jesus foi como... Irmãos, preste atenção. É você ficar lá, viu, Alain? Vai ler daqui? Ok. Então, tem aí. Como de costume. Repita comigo. Como de costume. Então, esse texto está mostrando, como de costume, ao Monte de quê? Das Oliveiras. O que Jesus ia fazer costumeiramente no Monte das Oliveiras? Ia fazer o quê? Orar. Então, essa não foi a primeira vez que ele foi orar. E eu estou falando de manter uma vida, o que, amados? De oração, de comunhão com o Espírito Santo, o que? Regular, diária. Quando você mantém essa comunhão com Ele, você não consegue resistir por muito tempo em se render à vontade dEle. Aquilo que Ele está o quê? Requerendo que você faça. Continuando. Ao chegar, disse: orem para que vocês não cedam o quê? A tentação. Continue. Afastou-se a uma distância, como de um arremesso de pedra, ajoelhou-se e orou. Qual foi a oração dele? Pai, se queres, afaste de mim este cálice. Ponto. Aí ele diz o que, amados? Contudo, que seja feita a tua vontade, e não que, amados, a minha. Então, por esse versículo, nós temos aqui dois indicativos. A vontade de Jesus, qual era? Qual era a vontade primária dele? Qual era a vontade primária de Jesus? Afastar o cálice, ou seja, que ele não passasse por aquela situação. Ele não queria passar por aquela situação. E qual era a situação que ele não queria passar? Qual era a situação? Era ser crucificado? Não era. O cálice para ele, o ápice da dificuldade para Jesus, não era esse, de ser crucificado. Para isso ele estava pronto. A questão mais difícil para ele era que, ao ser crucificado, os nossos pecados recairiam sobre quem? Sobre ele. E ao recair os pecados sobre ele, ele sabia que na condição de pecador, Deus iria abandoná-lo. Iria separar-se de quem? Dele. E era isso que ele não queria. Separar-se de quem? De Deus. Então, o que estava em jogo, na vontade de Jesus, observe que não era nenhuma coisa meio que assim confortável para ele. O que ele estava negociando era não se separar de quem? Do Pai.
Então ele estava até, a vontade dele era uma vontade muito o quê? Muito nobre. Agora, observe que hoje é até o contrário. Tem pessoas, como eu disse antes, que elas resistem, mas elas estão andando no caminho o quê? Errado. E Deus está apontando para elas um caminho o quê? Melhor. E mesmo elas sabendo que Deus está apontando um caminho melhor, um caminho seguro, um caminho mais de proteção para andar debaixo dos princípios da palavra dele, quando você se submete a andar nos princípios da palavra, você está seguro debaixo das suas asas, debaixo da sua total o quê? Proteção. E mesmo sabendo que Deus está oferecendo para elas uma proteção, um abrigo seguro, a pessoa ainda resiste em não se render, em querer muitas vezes satisfazer a sua própria carne, a sua própria vontade. Não, mas aí fica adiando. Então observem que Jesus estava aqui, expondo a vontade dele e a vontade de Deus, mas a vontade dele era por algo nobre, que era estar em comunhão com quem? Com Deus. Mas se ele também não levasse sobre si os nossos pecados, o plano de redenção não seria o quê? Completo. Então ele, consciente disso também, aí ele disse, mas que não seja feito o quê? Seja feita a tua vontade e não a minha. Continue. Então apareceu um anjo do céu, que o fortalecia. Próximo. Ele orou com ainda mais fervor, e sua angústia era tanta que seu suor caía na terra como gotas de sangue. Consegue imaginar a pressão que estava sobre ele? Consegue imaginar a pressão emocional que estava sobre Jesus? Mas para ele, essa decisão foi inegociável. A Bíblia diz que ele orou quantas vezes? Por 3 vezes. Mas ele disse nas 3, que não seja feito o quê? A minha vontade, mas a tua vontade. Quantos podem dizer amém? Volte para o tema. Então nós temos aí, renda-se a quem, amados? Ao Espírito Santo. Então Jesus, ele acabou fazendo o que, amados? Rendendo-se a quem? Ao Espírito Santo. Por quê? Ele rendeu, digamos assim, com uma relativa facilidade, porque ele se mantinha na oração. Olha uma frase que eu sempre digo: a oração não é só um meio pelo qual a gente obtém as coisas de Deus. Tem pessoas que pensam que a oração é só para o quê? Para pedir a Deus. Que oração é só para pedir, para clamar, Deus me dê, Deus abra a porta, Deus faça isso, Deus eu quero, Deus eu quero, Deus eu quero. A oração tem esse lugar de petição, mas a oração também é um meio pelo qual Deus sonda o nosso coração e extrai de nós aquilo que Ele quer. Amém? Então a oração é isso. Então quando você está constantemente em oração, constantemente o Espírito Santo está o quê? Puxando você para mais perto dele. E quanto mais perto você vai correspondendo a ele, a sua vida vai cada vez mais se ajustando aos princípios da palavra dele. Quantos podem dizer amém? Então, irmãos, não resista ao Espírito Santo. Se renda à vontade dele. Render-se ao Espírito Santo, render-se à sua vontade, ao seu plano e ao seu propósito, é a coisa mais segura que tem para a sua vida e para a minha vida. Quantos podem dizer amém?
Quando você percebe e segue aquilo que Ele está indicando para você fazer, e você faz prontamente aquilo que Ele está mandando você fazer, vai ser bênção para você. Eu sempre costumo dizer que a maior bênção está na obediência. Quando você obedece definitivamente a Deus, você vê o que Ele faz. Agora, tem pessoas que elas acabam, na verdade, estagnando. Vamos ler Gênesis capítulo 11 agora. Põe aí, por favor, Eric. Gênesis 11, versículo 31. Certo dia, Terá tomou seu filho Abraão, sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e seu neto Ló, filho de seu filho Harã, e se mudou, da onde, amados? De Ur dos Caldeus. Partiram em direção à terra da onde, amados? De Canaã, mas pararam em Harã e se estabeleceram ali. Prestem atenção. Aonde morava Abrão, junto com o seu pai Terá e o seu sobrinho Ló, eles moravam aonde? Ur dos Caldeus. Eles saíram de Ur dos Caldeus em direção aonde? A terra de Canaã. Então, quando eles estavam em Ur dos Caldeus, Deus começou a apontar no coração deles que eles deveriam ir para onde? Para Canaã. Mas antes de chegar em Canaã, eles pararam aonde? Aonde? Em Harã. E ali o que, amados? Se estabeleceram. Eu pergunto, eles deveriam se estabelecer em Harã? Não. Eles deveriam fazer o quê? Seguir adiante. Veja comigo em Atos, para não ficar subentendido, que era de fato o Senhor que estava apontando esse caminho, até mesmo para Abraão. Em Atos capítulo 7, quando Estevão estava sendo apedrejado, ele deu um discurso e ele falou sobre isso. Atos capítulo 7. Versículos 2 em diante, de Atos 7. Então respondeu Estevão, dizendo: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a nosso antepassado Abraão na Mesopotâmia, isto é, lá em Ur, antes dele se estabelecer aonde? Em Harã. E lhe disse o quê? Deixe sua terra natal e seus parentes e vá para a terra que eu, que amados, lhe mostrarei. Disse mais: então Abraão saiu da terra de Ur dos Caldeus e morou em Harã, até seu pai o quê? Morrer. Depois Deus o trouxe para essa terra onde vocês vivem o quê? Agora. Então, nesse texto de Atos 7, lá, pode voltar agora para Gênesis, a gente estava em Gênesis 11. Lá em Gênesis 11, não diz claramente que era Deus quem estava indicando, mas aqui, em Atos 7, diz que Deus apareceu para quem? Para Abraão. Olhem para cá. Dizendo que Deus apareceu para onde? Para Abraão, na Mesopotâmia, e lá em Ur dos Caldeus, já falando que ele deveria ir para onde? Para Canaã, para essa terra, para onde ele estava o quê? Indicando. E o seu pai também recebeu esse comissionamento. Mas, quando chegou em Harã,
eles se viram em um lugar mais o quê? Confortável, e ali então eles o quê? Se estabeleceram. Mas eles não continuaram se rendendo a quem? Ao Espírito Santo. Consequentemente, o pai de Abraão faz o que? Terá, morre. E eu pergunto para vocês, Terá, o pai de Abraão, morreu aonde ele deveria ter morrido ou não? Sim ou não? Não, por que não? Porque ele deveria ter ido para onde? Para Canaã. Mas ele não foi para Canaã, então ele morreu. E eu até acredito que ele morreu fora de tempo. E vocês vão entender mais na frente um pouquinho na pregação sobre essa questão de pessoas morrerem fora do tempo. Quantos querem ouvir sobre isso? Dá um frio na barriga com temor ou não? Eu quero ouvir de boa, pastor. Agora continue, Gênesis. Continue. Terá viveu 205 anos e morreu enquanto ainda estava em Harã. Continue. O Senhor tinha dito a Abraão. Agora, olhe a chave de como começa o capítulo 12. Disse bem assim: o Senhor disse, ou o Senhor tinha dito? O Senhor, o que, amados? Tinha dito a quem? A Abraão. Então Deus já havia falado com quem? Com ele. Conforme Atos 7, estava o quê? Declarando que Deus havia falado com ele. O Senhor tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal, que não era o caso aqui. Não era o caso aqui de Harã. A terra natal dele foi aonde? Ur dos caldeus. Deixe a terra natal, seus parentes e a sua família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Próximo versículo. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será o que, amados? Uma bênção para outros. Aonde estava a garantia da proteção, da provisão e da segurança para Abraão? Aonde estava, amados? Em ele se render à vontade de quem? De Deus, e seguir em direção para onde Deus estava apontando que ele deveria ir. Para nós, devemos nos render à vontade de Deus, nos render à direção do Espírito Santo e fazermos aquilo que ele está requerendo de nós. A qualquer preço, ajuste a sua vida. Jesus está voltando. Eu vou dizer de novo: Jesus está voltando. Eu vou dizer mais uma vez: Jesus está voltando. De novo: Jesus está voltando. Vocês não estão percebendo não, irmãos? Será que nós estamos embriagados com as coisas do mundo? Será que estamos como as virgens, como as nécias? Será que estamos como as insensatas? Será que estamos dormindo, como disse assim, e que esse dia não vos apanhe de surpresa? Será que estamos como aqueles que estavam na época de Noé, do dilúvio, que davam festa, em casamento e tantas outras coisas, e não percebeu, até que Noé entrou na arca e veio o quê? O dilúvio. Será que estamos dormindo? Será que não estamos atentos? Eu preguei uma série de ministrações aqui, falando sobre os sinais da volta de Jesus. Eu falei sobre os sinais no paralelo que há entre os acontecimentos que estão se tornando cada vez mais evidente entre a volta de Jesus e os sinais na igreja, a volta dele e os sinais do mundo. E eu falei especificamente, está no YouTube, sobre a volta de Jesus e os sinais específicos quanto a Israel, que Israel é também um relógio, Israel também é um marcador do tempo da volta de Jesus. E o que é que nós o que é que está acontecendo hoje em Israel?
Qual é o desenho do mundo político? O que é que o mundo está falando hoje com mais esse conflito, com o conflito da Rússia, Ucrânia, o terremoto que teve agora no Afeganistão? As pessoas nem se atentaram, porque foi quase simultâneo o que aconteceu em Israel do atentado ao terrorismo, que matou mais de 1.000 pessoas, foi uma atrocidade. Mas uma semana antes aconteceu um terremoto no Afeganistão que já matou mais de 2.500 pessoas. Agora, porque o Afeganistão é um país meio que deslocado desses problemas todos, mas se fosse isso na Itália, se fosse no outro país europeu um terremoto desse, com a quantidade dessa de morte, o mundo, a mídia tinha feito o quê? A maior zoada, sim ou não? Se fosse no estado dos Estados Unidos, um terremoto desse com 2.000 pessoas mortas, a gente não estava nem dormindo, era maçante direto. Mas no Afeganistão parece que já morre as enxurradas, tudo quanto é jeito, não deram nem tanto ibope. Mas os sinais dos terremotos intensificando, as guerras se intensificando, o mundo cambaleando, o sistema do mundo, a ONU, se falando de um governante mundial, da paz mundial, tudo isso, moeda única, as coisas que estão acontecendo ligadas à ciência, à multiplicação das ciências, e os cristãos dormindo ainda, dormindo, vacilantes na fé, vacilantes na comunhão com Deus, vacilantes com a vida desajustada. Não é um novo convertido que se converteu agora não, e estava com a vida desarrumada. Ok, conhecereis a verdade, e ela o quê? Vos libertará. Mas já é crente que já é conhecedor da verdade, já sabe da verdade, que tem que ajustar a vida, que não pode viver de qualquer maneira, não pode viver de qualquer jeito. Não é assim. 2 Coríntios capítulo 7, bote aí por favor. 2 Coríntios 7, versículo 1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamine o que, amados? O corpo ou o espírito, tornando-nos cada vez mais santos, porque tememos a Deus. Bote na NVI, por favor. É melhor essa outra versão. Põe na NVI. Olha o que ele diz: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemos de tudo que contamine o corpo e o espírito, aperfeiçoando o que, amados? A santidade, no temor de quem? De Deus. Olha o que ele diz: aperfeiçoando o que, amados? A santidade, no temor de quem? De Deus. Repita comigo: aperfeiçoando a santidade no temor a Deus. Aperfeiçoando. Peraí, eu temo a Deus. Não, eu temo a Deus. Eu vou ajustar a minha vida. Não, eu temo a Deus. Eu não posso andar de qualquer jeito, não. Nós não somos igual às pessoas do mundo, não. As pessoas do mundo andam no padrão do mundo. Nós somos de Deus. Nós somos um povo separado. Ser santo é ser um povo separado. Amém? A nossa linguagem é diferente, o nosso procedimento é diferente, o nosso comportamento é diferente, a nossa conduta é diferente, porque nós somos um povo de Deus. Quantos podem dizer amém? Amém. Então eu tenho que me render ao Espírito Santo. Até quando a gente vai viver resistindo à voz dele? Até quando? Até quando vamos continuar resistindo, procrastinando, adiando as coisas? Colocando sempre uma desculpa, uma desculpa para satisfazer os próprios desejos, para satisfazer a própria vontade. Mas, amados, nós não estamos mais para satisfazer a nossa vontade, porque se fosse para viver segundo a carne e a nossa vontade, nós estaríamos ainda no mundo. Sim ou não? Sim, então não tem meio termo. Ou você é da luz, ou você é das trevas. Ou você é sal, ou você é luz.
Ou você anda com Deus, ou você anda com o mundo, com o diabo. Ou você pratica a palavra de Deus, ou você vai para o mundo. Porque diz assim a palavra: aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que é sujo, faça o quê? Se suje mais. Se é a sujeira que você quer, mergulhe nela. Mas se é a santidade que você quer, mergulhe na santidade. Mergulhe em Deus. Amém? Mas não dá mais para a gente viver com um pé lá e um pé cá. Na igreja no domingo, na segunda no mundo, na igreja no domingo, na terça no mundo, no domingo um dia, no mundo no outro. Um dia lê a Bíblia, outro dia não lê a Bíblia, um dia ouve uma coisa do mundo, uma coisa de Deus. Não, não, irmãos. Não. Eu disse aqui outro dia: ou você está sendo transformado pela glória de Deus, ou está sendo destransformado pelo sistema do mundo. Não tem como. E o que nós estamos vendo hoje é pessoas perdendo o temor a Deus. Na síntese é essa: perdendo o temor a Deus. Porque uma pessoa que teme de fato a Deus não faz algumas coisas que nós estamos vendo hoje pessoas fazendo dentro da igreja. Não estou falando dentro literalmente no local, não. É dentro do sistema igreja. Pensando elas que, se continuarem assim, vai continuar, como o mundo diz, de boas. E eu digo para vocês que não. Não vai. Assim como você se rendeu ao Espírito Santo, tem o benefício de você ser seguro, protegido, provido, abençoado, amado e cuidado. O outro lado também é verdade, de se a pessoa resistir ao Espírito Santo. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20, diz bem assim: amados, não despreze o quê? As profecias. Porque às vezes Deus está falando e a pessoa está o quê? Desprezando. Não é comigo não, não é comigo não. Não é comigo não, não é comigo não. Ela está o quê? Desprezando. O quê? A palavra. Mas eu disse há alguns instantes que tem pessoas que estão morrendo prematuramente. E o fundo dessas mortes é porque são pessoas que resistiram ao Espírito Santo. A Bíblia diz em Apocalipse, nas 7 cartas escritas a 7 igrejas, todas inicia dizendo, e o termina dizendo: quem tem Espírito, faça o que, amados? Ouça o que o Espírito diz à igreja. E eu digo bem assim: quem estiver ouvindo, obedeça. Nós temos um caso, Atos capítulo 5, porque tem pessoas que dizem assim: não, pastor, nós estamos na nova aliança, nós estamos debaixo de que agora? Da graça. E na nova aliança e na graça não tem esse negócio mais de sermos julgados por Deus, não tem esse negócio mais de juízo, nós estamos na graça. E eu pergunto, é assim mesmo? Será que por estarmos na graça nós podemos viver o Evangelho de qualquer forma e não seremos julgados por Deus? Podemos resistir ao Espírito Santo e não vamos ser julgados por Deus porque estamos na graça? Será que é isso mesmo? Não, mas estamos na graça. Juízo era no Velho Testamento. Atos é Velho ou é Novo Testamento? É a época da lei ou da graça? Da graça. Então o que acontece em Atos está dentro do contexto da graça. Atos capítulo 5, por favor, Eric. Um homem chamado, quem, amados? Ananias, com sua esposa o quê? Safira, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. E o restante ele fez o que, amados? Ele levou e colocou o que? Aos pés dos apóstolos. Olha aqui, até aqui, não parece ser uma coisa meio que assim, normal. Vendeu a propriedade, o que é que diz o texto?
e reteve parte do que, amados? Do dinheiro para si. Vendeu e reteve uma parte do dinheiro. Qual parte? Ele deu o dízimo, não deu, deu todo, não deu, deu a metade. A Bíblia não dá esse detalhe, só diz que ele reteu uma parte. Reteu uma parte do quê? Daquilo que deveria ter o que, amados? Ter dado. Correto? Sim ou não? Ele reteve uma parte. Qual parte? A parte que ele deveria ter o que? Entregue. Mas ele não entregou. Se ele não entregou o que deveria ter sido entregue, então ele não se rendeu a quem? Ao Espírito Santo, que estava dizendo que ele deveria fazer a coisa certa, mas ele não fez a coisa certa. Continuando. Então perguntou Pedro, olha só, olha a pergunta de Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você fazer o que, amados? Mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que você recebeu pela propriedade. Continue. Ela não pertencia a você, e depois de vendida o dinheiro não estava em seu poder. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu a quem, amados? Aos homens, mas mentiu a quem, amados? A Deus. Continue. Ouvindo isso, o que aconteceu, amados? O que aconteceu? Leu comigo. Leu comigo. Ouvindo isso, aconteceu o quê? Ananias caiu de brincadeirinha ou de verdade? De verdade. Grande temor apoderou-se o quê? De todos os que ouviram o que tinha o quê? Acontecido. Eu pergunto para você, ele teve tempo de se explicar? Não. Quando ele foi, ele já foi determinado em fazer o quê? Em desobedecer. E ele já estava deliberadamente resistindo a quem? Ao Espírito Santo. Ele já foi entregar a parte do dinheiro, daquela maneira assim, dissimulada. Ele foi dissimulando, fazendo com que as pessoas que estavam vendo ele entregar aquele valor, elas pensassem que ele estava entregando a quantidade o quê? Correta, todo. Está entendendo? Então ele fez tudo isso parecer dessa maneira. Por isso que quando Pedro foi para cima dele, Pedro já foi para cima dele, mas já sabendo que o julgamento já estava decretado sobre quem? Sobre ele. E eu digo para vocês, na nova aliança ou na velha? Na época da graça ou da lei? Então quer dizer então que mesmo na graça, se você resistir ao Espírito Santo, você corre um sério risco de ser o quê? Julgado por ele. Agora observe como a coisa recai sobre Safira, sua mulher. Continue o texto. Então os moços vieram, envolveram o seu corpo, levaram-no para fora e fizeram o que, amados? E sepultaram. Ele teve um enterro digno, sim ou não? Não. Não teve. Tanto que a sua mulher não foi nem informada da morte dele. Continue. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que, amados? O que havia acontecido. Olha só. Talvez alguém tentou, vamos contar, e Pedro falou: ninguém sai daqui. Ninguém sai. Porque disse que o temor caiu sobre todos que ouviram. Então ninguém sai daqui. Enterra ele. Enterrou. Ok, agora entra ela. Vem lá. Ele já foi primeiro, já deu uma parte do dinheiro, já vou chegar lá, vou ser o quê? Eu vou ser bem recebida, eu vou ser bem tratada, porque todo mundo foi impressionado. O que acontece? Pedro lhe perguntou: olhe
Olhe a chance que ela teve, que ele não teve. Ele não teve. Olhe ela. Pedro disse: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu o que, amados? Respondeu ela: sim, foi isso mesmo. Se ela dissesse: não foi não. Nós não fomos honestos com Deus. Nós não fomos honestos com o Espírito Santo. Nós erramos. Nós não andamos na verdade. Na verdade, Ananias bolou um plano, eu concordei com ele e eu fiz uma tolice danada. Me perdoe, mas não foi dessa forma não. Eu me arrependo. Se ela tivesse agido assim, vocês acham que qual teria sido o fim dela? Ela teria sido o quê, pastor Heleno? Viva. Ela teve chance, mas ela não fez isso. Ela respondeu o quê? Sim, foi desse jeito mesmo. Aí o que Pedro disse? Pedro então lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Continue. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e encontraram-a morta. Levaram e a sepultaram ao lado do seu marido. 2 pessoas julgadas em um intervalo de 3 horas, e o caso o mesmo. Os 2 resistiram ao Espírito Santo de Deus. E eu pergunto: você quer continuar resistindo ainda a Ele? A que consequência você quer levar a sua vida? É tolice, amados. É tolice não resistir ao Espírito Santo. É tolice. Estou falando isso não é para colocar terror e medo no seu coração, não. Eu estou fazendo isso para que vocês temam a Deus e que nós possamos temer ao Senhor. Quantos podem dizer amém? Agora vamos para outra passagem, Coríntios. 1 Coríntios capítulo 11. Por favor, Eric, bote aí, versículo 26. 1 Coríntios 11, 26. Pronto. Aqui, Paulo está falando sobre o que, amados? Sobre a ceia. E ele diz bem assim: porque sempre que comerem deste pão e tomarem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Continue. Portanto, todo aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será culpado do que, amados? De pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Vamos parar aqui. Qual é a condição de uma pessoa tomar a ceia do Senhor de uma maneira indigna? Qual é a condição da pessoa tomar a ceia numa condição indigna? Ou seja, você não está numa condição digna de tomar o quê? A ceia. Quando é que nós não estamos em uma condição digna de tomarmos a ceia? É quando estamos andando em pecado. Quando não estamos discernindo o corpo de quem? Do Senhor, entendendo. Mas como assim discernir o corpo do Senhor? Quem bebe e culpado de pecar contra o corpo e o sangue de quem? Do Senhor. Quando ele, irmãos,
qual é o corpo do Senhor? O que é o corpo do Senhor? O que é o corpo do Senhor? É a igreja. A igreja. Diga, a igreja, que somos nós, somos o corpo do Senhor. Então ele está falando do corpo, que é o que? A igreja, e do sangue de quem? Do Senhor. Porque ele não está separando, ele não está falando dos dois casos de Jesus, ele está separando o sangue da carne de Jesus, não. Ele está falando, o corpo do Senhor somos nós, somos o que? A igreja. Então, quando uma pessoa está em pecado, e em pecado até mesmo com alguém também da própria igreja, essa pessoa, por não saber discernir o corpo, por estar andando em pecado, ou está pecando contra quem? Contra o sangue do Senhor, ela não se arrependeu, ela não se retratou, ela não buscou realmente se arrepender naquela área em que ela tem pecado, caído, toma a ceia, como se fosse simplesmente, não, mas está tudo bem. Não está tudo bem não, amados, não está tudo bem não, está tudo bem não. Não está tudo bem. A gente deve tomar a ceia quando estamos bem, quando estamos andando na palavra de Deus. Se não estamos andando na palavra, eu vou ajustar a minha vida para andar na palavra dele. Amém? E quando eu andar na palavra, ajustar a minha vida, então eu tomo a ceia. É uma coisa que eu tenho que me arrepender agora, e agora eu me arrependi já, e Deus me perdoou agora, eu me arrependi, ok, então eu posso tomar agora, eu não tenho que sentir-me perdoado, mas é uma situação que eu tenho andado e vivido em pecado, então não é só uma questão de se arrepender agora, é uma questão de você se desvincular daquelas coisas que lhe fazem pecar, e até que você arrume a sua vida com referência àquela área, você fala, não vou tomar a ceia, passou o pão, passou o cálice, não vou tomar não, obrigado, não vou tomar não. Por quê? Continue, 28, examine-se cada um a si mesmo, e então faça o que, amados? Coma do pão e o que? E beba do cálice, pois quem come e bebe, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria, o que, amados? Condenação. Aí você fala, glória a Deus ou misericórdia? Olha o que ele diz agora. Por isso, há entre vocês o que, amados? Muitos fracos e doentes, e vários que já o que? Dormiram. Dormiram, aqui está dizendo é que já o que? Que já morreram. Ou seja, é por isso que há entre vocês muitos fracos, doentes, e outros tantos que já o que? Que já morreram. Então, esses que já morreram, como no caso de Ananias e Safira, eles morreram na plenitude da sua vida ou eles morreram prematuramente? E por que morrer prematuramente? Por que morreram? Porque estavam vivendo no pecado, como se não estivessem no pecado. Foram julgados, tal qual Ananias e Safira. De repente não caíram duro na igreja, mas de repente morreram prematuramente. E outros com doenças, com enfermidades, fracos, porque continuam insistindo que no pecado. E esses que estão doentes, aqui nesse contexto, se não se arrependerem, qual vai ser o fim? Ser curado ou morrer também? Qual é o fim? Morrer prematuramente também. Então, amados, ouça essa palavra, renda-se ao Espírito Santo, pague o preço que for, faça o que tiver que ser feito, mas ajuste a sua vida diante de Deus. Ajuste. Não se importe com parente, não se importe com nenhuma situação. Eu digo para quem às vezes não é casado, case,
não tenho para fazer festa, não se preocupe com a festa. O mais importante é você estar alinhado com quem? Com Deus. Case. Não, mas é porque vai demorar os papéis. Case. Não tenho dinheiro, venda a bicicleta. Case. É melhor ficar sem bicicleta e certo com Deus do que ficar errado de bicicleta. Ah, não tenho dinheiro, venda a moto, venda o que tiver, venda o boi, venda a vaca, venda o que tiver que vender, venda, mas vou pagar para resolver, eu vou resolver a minha vida, eu vou me limpar, eu vou acertar, eu quero estar com a minha vida correta, com meu Deus. Amém? Eu vou me render ao Espírito Santo. Eu não vou resistir mais à sua voz, à sua direção, nem para onde ele está o quê? Apontando. Se você obedece aquilo que ele instrui você fazer, você vai ver a bênção dele para você. Em Lucas 5 disse Jesus para os discípulos: lance a rede onde as águas são o quê? Mais fundas. Assim fizeram e lá estava o peixe. A multidão com fome, ele disse bem assim: sente esse povo aí. Todo mundo sentou, pegou os poucos pães que tinha, os poucos peixes, levou para o céu, deu graças, abençoou e disse: pode sentar. E chamou o discípulo e falou assim: distribua aos apóstolos. Ou seja, tipo assim: obedeça, sente, descanse, porque a bênção vai chegar até você. Obedeceram, sentaram, sem nenhuma ansiedade, foi o que o mestre falou, ele já orou, todo mundo sentadinho, sem nenhum estresse, o pão chegou até eles. Todos comeram e se saciaram. Por quê? Porque decidiram obedecer e se render à direção de quem? De Jesus. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Por isso, quando Ele nos pede algo, não resista, porque Ele sabe o amanhã. Quando Ele pede algo a você, não resista, porque Ele sabe o que é melhor para você. Ele tem o que é melhor para você. Ele diz: sou eu que sei os planos que tenho para vós, planos de abençoar vocês, de dar um futuro para vocês, dar um destino glorioso para vocês. E eu faço o que, pastor? Só siga a direção que Ele está apontando. Se renda. É tolice continuar no erro, é tolice continuar batendo a cabeça, resistindo. É tolice. Se você confiar nele, você vai ver para onde Ele vai levar a sua vida. Os caminhos que Ele tem para nós são caminhos de paz e não de mal. Ele quer o melhor para nós. Muitas vezes nós só conseguimos enxergar o que está diante dos nossos olhos, mas Ele vê além da montanha. Se Ele pede para você fazer algo, obedeça tranquilamente. Fala: Senhor, eu vou obedecer. É para abrir mão de algo? Abra mão. Abra mão. É para fazer algo? Faça. Obedeça. E você vai colher os frutos. Você vai ver a paz, vai ver a alegria, vai ver a provisão, a bênção dele se derramando sobre a sua vida. Ele destravando as coisas, Ele criando conexões para você e você vivendo a plenitude do que Deus tem para você. Quantos podem dizer amém? Cubra sua cabeça e feche seus olhos.